Olá a todos, boa noite, como é que vocês estão? Hoje estamos entrando em Esther 4. Deixa eu só pular essa, porque hoje a gente já leu essa. Esther 4, é, né, a gente parou ontem, quando a gente viu Mardoqueu não abaixando, como é que fala? Reverenciando, eu acho que é reverenciando a palavra especificamente. Não reverenciando Amã, né? E aí foi decretada a morte de todos os judeus, e aí eles começaram um desespero, porque obviamente que é uma lei decretando a morte né, deles. Então vamos fazer um minutinho aqui a nossa leitura, que está gravando, vamos iniciar, fazer a nossa oração, né? A gente continua nessa saga deles, a gente continua nesse momento na qual eles, imagina, descobrir que você, por ser judeu especificamente, tem que morrer na cidade em que eles estavam. Então, aliás, em todo lugar, né? Mas chegou até Mardoqueu agora, que é a cidade dele. Então, isso foi passado para Esther também, e a gente vai ver aqui que Deus, que estava nos bastidores, como você pode ver, a gente não tem ninguém falando por Deus ou com Deus especificamente, são só seres humanos simples, como qualquer outra pessoa que não tem tão claramente como a gente via na história, porque antigamente eles não tinham o Espírito Santo como nós temos, então nós somos guiados de forma muito, muito profunda e tão perto de Deus, né? Como ficar mais perto se não dentro de nós mesmos? Então, como eles não tinham naquela época, né? Mas o que a gente está vendo aqui é que se a gente for comparar proporcionalmente ao que eles tinham, eles eram só pessoas simples que não tinham outros profetas, etc., falando com Deus, né? E eles tinham que ir pelo relacionamento que eles tinham com Deus mesmo, que é diferente do que a gente entende hoje, né? Por conta de Jesus, obviamente. Então, é, alguns podiam manter os festivais, as festas todas, né? As regras todas, e outros se misturavam com outras pessoas, outras tribos, outros. Então, esses dois especificamente, né? Mardoqueu e Esther, que são famílias, né? Assim, são familiares. é, Eles estão passando por um momento no qual Deus está guiando de outra forma. Porque Deus, quando você chama ele para ser seu parceiro na sua história, você não necessariamente vai ver Deus agindo, por exemplo, por você, né? Mas você vai ver ele como usando outra pessoa. Então, aqui, por mais que eles estivessem passando por algo, Deus não deixou de escolher o eunuco para cuidar dela. Deus não deixou de dar o favor a Esther perante as outras mulheres, que não eram judias, mas ela era. Deus não deixou de dar o favor, que ninguém nem perguntou qual era a descendência dela. Deus não deixou de participar do que eles estão vivendo agora. Deus está ali. E Deus conhece o coração deles, tanto que Mardoqueu vai falar com ela em relação a isso agora, inclusive. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração e pedir a nossa bênção para Deus. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos novamente. A gente poderia dizer mais um dia de leitura, ou podemos dizer menos um dia das leituras que nós temos, porque estamos caminhando e a gente fica muito feliz e pede para que o Senhor nos dê o crédito nisso, nas nossas atitudes, nos ajude a te escutar, te ouvir melhor e mais claramente, em qualquer que seja a nossa situação na qual a gente às vezes se perde com tantos sinais e a gente às vezes quer ver tanto uma resposta sua, Pai, que a gente pega qualquer sinal que tiver pela frente achando que é seu. Então a gente não quer isso, Jesus. A gente não quer ser confundidos com vozes externas, com pressão externa, a gente não quer ser enganados, Pai. A gente quer ouvir a verdade, a Sua palavra, as instruções do Espírito Santo e queremos que o Senhor nos abençoe em relação a isso, porque às vezes o Senhor nos conhece, o Senhor sabe que a gente ora, o Senhor sabe que nós temos um coração próximo do teu, mas aí às vezes a gente não sabe interpretar a sua voz, a gente não sabe interpretar o seu direcionamento, e nós ficamos perdidos, e muitas vezes frustrados, e muitas vezes a gente acaba caindo num redemoinho de pensamentos e de pensar o dia inteiro sobre algo de frustração, e a gente não quer isso.
A gente quer que o Espírito Santo nos guie, a gente quer que Jesus nos estenda a mão e diga, não, vamos sair desse buraco, vamos conversar claramente. Então, Senhor, convida a gente para conversar. Eu sei que o Senhor faz isso quando a gente começa as lives. Graças a Deus, o Senhor faz isso. Obrigada, obrigada, obrigada por essa graça e privilégio. Mas que nesses momentos pessoais, nosso mesmo, no nosso dia a dia, que o Senhor nos chame, que o Senhor nos chame a atenção, porque às vezes a gente não vai especificamente clamar pelo seu nome, mas o Senhor sabe que é porque estamos distraídos com algo. Então, use o Espírito Santo para nos lembrar, Pai. Me chama, fala comigo, fala comigo. Faz de uma forma com que a gente consiga buscar 24 horas, quer dizer, a gente dorme, né? Mas quando a gente vai acordar, o Senhor, o seu direcionamento. A gente precisa, Jesus. A gente não quer ser orgulhoso de nós mesmos, porque nós conseguimos sozinhos, nós não queremos. Nós não queremos ser independente do Senhor, nós queremos ser dependente do Senhor. Quando só sua voz importa, só seu direcionamento importa, só sua palavra importa. E é isso que nós pedimos, que o Senhor nos refine, Pai. Que o Senhor nos refine, que o Senhor nos lapide, assim como o Senhor faz com pedras preciosas. Nós agradecemos. E que nós possamos aprender com Mardoqueu, que nós possamos aprender com o mistério, que nós possamos aprender com a fé deles, né? Sabendo do Pai que eles têm, sabendo do Deus grandioso que eles têm, da forma que confiaram. A gente agradece, Senhor, a gente agradece por esse momento, Pai. Que o Senhor me use como canal, que o Senhor me use como ferramenta para falar aquilo necessário para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento pessoal, Jesus. Use tudo aquilo que o Senhor permitiu acontecer na minha vida, use os meus testemunhos, use tudo aquilo que é seu, que é do Senhor, parte da sua história comigo, não da minha história no mundo, mas da sua história comigo nesse mundo, porque a vida que o Senhor me deu, eu quero honrar todos os dias, para sempre, até a eternidade, meu Deus. Então, o Senhor me use como um canal, nos proteja dos males, nos proteja das tentações, dos perigos carnais, espirituais, profissionais e emocionais. Abra os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração espiritual, meu Deus. Fortaleça a nossa mente para que a gente não caia fácil em tentações, não caiamos fácil em emoções negativas para baixo. Nos dê, Senhor, a sua mão. Ilumine os nossos caminhos, nossos pensamentos para o business correto, a proposta correta, a reunião correta, a conversa correta. Que tudo seja implementado na nossa vida, Pai. Hoje sim. E que o Senhor nos proteja dos males, de tudo aquilo que Ele pode causar e planejar contra a nossa vida. Está caído por terra. Em nome de Deus Santo e Poderoso, o sangue, Jesus. Porque é a única coisa que Ele de fato teme, tem medo, é do Senhor, Jesus, é do teu sangue. Enquanto da sua vitória, nós agradecemos fazer parte dela. Que nós possamos ter uma boa live e ela é consagrada a Ti. Amém. Bom, vamos lá então. O pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes. Vestiu-se com pano de saco, cobriu-se de cinza. Acontecido o quê, Thay? A gente acabou de ver que todos os judeus foram jurados de morte, digamos assim, né? Por Amã, e é isso que ele está agora. Ele acabou de descobrir o que vai acontecer, o que aconteceu, principalmente porque ele deve, não sei se ele sabe, né, especificamente, mas ele deve entender que algo, como é que fala, gatilhou a mãe para fazer isso, né? E chamar o rei, porque o rei não toma decisão sozinho. É muito difícil. Raramente um rei toma decisão sozinho. Na palavra, ou pedem a Deus a orientação, ou aos conselheiros as orientações, ou a amigos as orientações, né? Muito difícil tomar sozinho assim uma decisão. Então, ele sabe que não foi o rei que selou a carta especificamente assim, decidi matar os judeus. Então, ele nesse momento ele rasga a roupa, porque nós sabemos que essa é a forma que eles expõem, né, a dor, o luto e tudo aquilo que eles passam que é contra o Senhor, né, ou que ataca ele de certa forma. Então, ele rasga as próprias vestes, põe roupas de saco, panos de saco, ele se veste em panos de saco, né? E cobre-se de cinza
e sai pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi apenas até a porta do palácio real, porque ninguém vestido com pano de saco tinha permissão de entrar. Então, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, ou seja, tinha judeus para tudo quanto é lado. Alguns ainda estavam né, ainda estavam separados. Entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Uma das criadas de Esther, lembrem que ela ficou com 7, né? Que o Eunuco pegou 7 para ela. E quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e o tirasse o pano de saco. Ele, porém, não as aceitou. Então, Esther convocou Ataque, um dos oficiais do rei, que havia sido nomeado para ajudá-la, e deu-lhe as ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Ataque foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do Palácio Real. Então, assim, para a gente perguntar, mas tá, eles não se falavam? Ela parou de falar com ele? Como é que foi? Eles tinham a vida deles acontecendo, ele tinha a própria vida, mas não esqueçam que ela não pediu para participar de nenhum, como é que diz? De nenhum concurso de beleza para ser rainha, de nenhum concurso para ser rainha, de nenhum tipo de competição. Ela não pediu isso, né? A rainha Veste foi que não. Vasti no português, desculpa. A rainha Vasti que não podia, aliás, que não cumpriu a ordem, né, do rei especificamente, é que foi tirada do trono como rainha e colocada. Então, ela, por ser mulher e estar ali, ela foi pega para participar porque ela era virgem. Então, a pergunta que eles provavelmente fizeram é: você é virgem? Sou sim, então vem. Você é virgem? Sou sim, então vem. Se fosse, né, bonita, tudo mais, porque como vocês entenderam, pode não estar escrito especificamente, porque só pegou quem era bonito ou não, mas o que ele queria exibir para as pessoas na festa, o rei, era a beleza da rainha, né? Então a gente vê que, obviamente, aquilo fazia diferença, tanto é que a palavra mesmo diz que Esther era a mais bonita, ela era muito bonita. Então, perguntaram para ela: você é virgem? Sim, sou. Então ela tinha que ir. Então, não é, por exemplo, que ela nunca mais falou com ele, nunca mais falou com ele, ou então ela mudou, ela virou soberba ou algo assim. Não era isso. É que como ele tinha a vida dele, ela foi escolhida para ser rainha, é obviamente que ela não vivia mais com ele. Ela vivia no palácio. Normalmente a rainha não vai sair para ficar dando volta no palácio, nada disso, né? Então, eles podiam, obviamente, ter contato, a gente não sabe porque a palavra não diz especificamente, mas eles tanto vão se voltar, vão a falar agora aqui, tá bom? Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Por que que ela não sabe disso? Porque a mulher, a rainha, ela não se envolvia nessas questões. Então, ela está no quarto dela, sendo rainha. Ela está ela tá na mesa de jantar, sendo rainha. Ela está cuidando de outras questões, sendo rainha. Mas essas específicas de lei e tudo mais, não é assinatura dela, não precisa, né? E, obviamente, que o rei não contava com ela, então ela não sabia do que estava acontecendo. Mas ele foi lá e deu certo, né? Ele na porta, chorando, com roupa de pano de saco e sofrendo. Ela manda ataque lá ver o que que é que está acontecendo com o Mardoqueu. E ele volta e fala: olha, ele foi falar com o Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do Palácio Real. Ele contou tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Suzã, que era a cidade onde ele estava, para que ele mostrasse a Esther e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em seu favor, em favor do seu povo. Ataque retornou e relatou a Esther o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então, o que está acontecendo é, o rei não está vendo a rainha, ela está lá, está tudo certo. Eles não se veem há mais de 30 dias. Ele fica dentro, ele fica no pátio interno, ele tem um cedro de ouro que ele bate no chão assim, aí quem quiser se aproximar, quem puder se aproxima, porque ele está chamando, né? Quem levantar, tudo mais. Então, ela está falando para ele, olha, eu já não fico mais próximo do dia, tem 30 dias. Então, quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Porque o que que Mardoqueu está dizendo para ela aqui? A próxima frase que a gente vai ler vai fazer muita diferença para a gente, mas o que que ele está querendo dizer para ela aqui? Olha, você é também parte de todos os judeus, né? E você, por mais que você não possa chegar próximo do rei ou isso, aquilo, aquilo, Deus sempre vai salvar os judeus. Então, você pode até ficar calada, mas o socorro e o livramento vai vir de outra parte. Mas aí ele chama ela aqui e fala assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Gente, só essa frase já poderia ser 20, 30, 40, 50, 1000 dias de live só para a gente falar sobre isso. Então, obviamente que nós vamos tomar o tempo que Deus quiser me usar para falar sobre isso, mas assim, olha o quantas camadas só essa frase tem. Por quê? Porque você já viu que você acredita, ou já acreditou, ou já ouviu, ou já viu alguém dizer, falar, ou você já presenciou alguma coisa, quando você acreditou naquela frase, está no lugar certo, na hora certa, ou a pessoa estava no lugar errado, no momento errado, ou a pessoa, né? Isso, se você acredita em Deus, tá ótimo você acreditar que você estava no lugar certo, porque Deus te colocou ali. Quando você diz que você está no lugar errado, aí alguma coisa não bate. Por quê? Porque isso reflete no quê? Deus perdeu a mão no tempo. Deus miscalculou, fez algum cálculo errado ali e você ficou no lugar errado. Ah, estava na hora errada. Então, Deus, será que ele dormiu? Será que ele se distraiu com alguma coisa? Será que ficou ocupado demais? Né? Então, é uma linha muito tênue entre a gente entender o que que é estar no lugar errado. Porque o certo eu sei que ele vai deixar a gente sempre, qualquer lugar. Por exemplo, o lugar de você estar hoje, agora, nesse momento, você está ouvindo a palavra de Deus. Não importa se você está no carro, se você está em casa, se você está no mercado, se você está no trabalho, se você está dentro do, carro, do ônibus, do metrô, da bicicleta, não importa. Você está no lugar, no momento certo. Então, ele diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição da rainha? Então, a fé dele dá a esperança, dizendo que a ajuda para os judeus vai chegar em qualquer momento. Agora, você faz parte desse povo judeu. E você está nesse lugar. Quem sabe não foi por isso que Deus colocou você aí, né? Então, às vezes, o que a gente precisa é só entender que o propósito de Deus na nossa vida, às vezes não vai fazer sentido, porque as circunstâncias ao redor não vão contribuir. Como assim, Thay? Ela não vê o rei há 30 dias. E ela só respondeu o que ela tinha de informação. Olha,
Todo mundo sabe que é só chegar perto do rei que, né, se não for chamado por ele, não é tipo, eu quero falar com o rei, é chamado para falar com o rei. E ele não me chama há 30 dias. Então, se eu for lá, eu morro, porque só tem esse decreto que todo mundo sabe, no caso. E aí ele fala, olha, a ajuda vai vir de você ou não de você, mas quem sabe você não está aí só para fazer isso, ou para fazer isso. Então, o que que a gente consegue aprender com isso? O que que a gente consegue entender com isso, gente? Deus tem um propósito, o lugar certo, sempre, na hora certa, sempre, para a circunstância certa, sempre, no momento certo, sempre. Então, essa coisa de você acreditar em Deus e imaginar que tudo é o lugar errado, aquilo ali foi o lugar errado, o momento errado. Porque, gente, não cai, não caiam nessa narrativa de que, você tem livre-arbítrio, você pode fazer tudo, sim, mas quando você é cristão e você de verdade entrega a sua vida a Deus, você vai estar sempre no local certo. Então, vai ser o momento certo de ajudar aquela pessoa. Não é para falar, depois eu volto. A Bíblia fala sobre isso. Uma pessoa que pediu ajuda, você fala, volte amanhã, hoje não posso, ou volte amanhã, hoje. Então, o tempo de Deus ele é sempre certo. A gente não pode dizer que estamos no lugar errado, no momento errado, porque algo não deu como nós queríamos, mas aí, se algo der como nós queríamos, a gente diz, é momento certo, na hora certa. Foi Deus. A gente não pode atribuir a Deus, né, aquilo que a gente chama de sucesso, ou aquilo que a gente chama de certo. Porque a Bíblia diz que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de acordo com o seu propósito. Então, o propósito dele vai acontecer certo. Então, o que Mardoqueu está dizendo para ela, né? É... O que Mardoqueu está dizendo para ela é que, olha, Deus tá te usando. E é a verdade. Ok? Então vamos continuar. Eu acho assim, a gente já teve e vai ter vários motivos para, às vezes, dizer assim, não, Deus Deus não vai me colocar, não é esse o momento. Então, a gente não sabe como é. E isso que a gente tem sempre que pensar. Sempre, sempre e sempre. Nunca deixe essa parte, por favor, esse versículo, essa parte desse capítulo, porque é exatamente isso que Deus está mostrando para gente. Ele vai usar o momento correto dele, porque é assim que ele faz. Ok? Então vamos continuar. Ah, e o porquê, só para a gente continuar aqui, e o porquê que é importante a gente parar e falar disso, gente? Porque às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha que, ai, por que que eu vim? Por que que eu tô aqui? Por que que Deus permite isso? Por que que... Não se pergunte isso, só confie. Porque esse quem sabe que ele escreveu aqui, ó, veja bem, esse quem sabe aqui tem tantas camadas também. Só essa parte aqui do quem sabe pode significar tanta coisa, mas tanta coisa. Quem sabe você não está passando isso justamente como você está passando agora porque Deus está trabalhando em você. Quem sabe isso não está acontecendo com você agora na sua vida profissional porque Deus quer que você enxergue o valor do XYZ. Quem sabe? Quem sabe? Só ele. Pergunta quem é que sabe isso? Só ele sabe. Então, você não está no lugar errado, no momento errado. A não ser que, obviamente, ele permita você estar num lugar onde você acha que é errado, mas para ele é o lugar onde você vai aprender alguma coisa. Um deserto, uma situação, um não, uma porta fechada, alguma coisa, né? Então, sempre, e isso vem acontecendo com algumas pessoas próximas a mim, que eu já percebi. Teve um tempo atrás que essa pessoa falou assim: eu vou iniciar um business novo
E tô super feliz, assim, porque é um business bacana, e etc, etc. E eu amei, falei, né, para a pessoa, nossa, Deus abençoe o projeto e tudo mais. Um tempo depois, posso dizer, umas semanas depois, a pessoa voltou e falou, não deu certo aquele business. Aí eu falei, bom, se não deu certo da forma que você quer, deu certo da forma que Deus quer. Porque você ora bastante, você entregou na mão de Deus, e Deus sabe de tudo, porque esse quem sabe é para quem realmente não sabe. Agora ele sabe. E aí a pessoa vai falar assim, não, com certeza, eu creio 100% que Deus sabe o porquê disso ter acontecido e dessa porta ter fechado, e eu agradeço. Eu sou muito feliz, né? E tenho gratidão de saber que se Deus fechou a porta é porque ali não era para eu estar mesmo. Ele sabe se é o lugar errado, no momento errado, e ele fecha as portas para que você nem ali vá. Porque ele não vai ter vitória no lugar errado, né? Agora, se for para o seu bem, ou para o seu aprendizado, ou para o seu próximo capítulo de vida, para a sua próxima fase, aí ele vai permitir acontecer e você vai entrar naquela porta. Mas se ele fechou, nem brigue, nem sofra, nem chore, nem... Só entenda. Ele sabe. Esse quem sabe é que ele só aplica para gente, ser humano, não para Deus, né? Então, quando acontecer circunstâncias na sua vida na qual você pergunta por quê, não pergunte por quê, pergunte para quê. Senhor, para que que eu estou aqui? É para minha melhora espiritual, meu desenvolvimento emocional, meu desenvolvimento profissional, meu desenvolvimento, porque ele tem um propósito. O que Mardoqueu está dizendo para a gente, né, é exatamente isso. Tem um propósito por trás de cada coisa que Deus permite acontecer, né? E e acho que isso é uma bênção. A gente tem que agradecer e pedir a Deus que sempre nos livre do lugar errado dos nossos olhos. Porque o certo ele sempre vai fazer. Tá bom? Então vamos lá. Ah, quem sabe? Então, Esther, desculpa, mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá e reúna, inclusive, no início de Esther, Esther 1, né? Eu falei Mordecai, porque o Mordecai ela é a tradução, na verdade, é como em inglês, né? Fala, e Esther é a mesma coisa. Então, Mordecai, né? Ele é o mesmo nome, só que a diferença é que se você vê em algum lugar Mordecai, ou se você vê Mardoqueu, é a mesma pessoa. É só porque Mardoqueu é como consistentemente vem se usando nas tradições, nas traduções bíblicas português, né? E o Mordecai é em português, em inglês, tá bom? E algumas outras línguas também, não só em inglês não, mas é por isso. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Então, o que ela está fazendo aqui, nossa, entendi. Porque às vezes a gente não tem essa noção. Olha, Deus te enviou aqui por algum motivo, tá? Deus te enviou aqui por algum motivo, fulano. Deus te enviou aqui por algum motivo, ciclano. Às vezes, a gente não vai ter noção. Às vezes a gente está tão envolvido com a própria vida, tão envolvido com tanta coisa, que a gente nem tchum para saber se de fato aquilo ali é plano de Deus. Às vezes nós não vamos prestar atenção, mesmo. Então ela tá ali, caramba, realmente. Então, pera, vou fazer o seguinte: como eu não posso chegar perto do rei, eu vou ter um plano que vou ter que chegar perto do rei em algum momento, mas vocês vão lá e jejuem em meu favor, porque agora vai iniciar um momento na qual ela vai começar a tomar alguma atitude. E aí, isso que é importante, porque ela fez a coisa certa, quer dizer para as pessoas, olha, vão lá e intercedam por mim, porque eu estou aqui dentro, eu vou representar vocês, eu vou fazer tudo isso pelos judeus, né, em nome de Deus, para Deus, porque se ele me colocou aqui, então eu tenho um propósito, mas jejuem por mim. Aí ela fala, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Então, ela está falando, vamos fazer com que Deus veja que nós estamos mesmo pedindo socorro,
e que só a mão dele pode nos salvar. Então vamos fazer um jejum. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que linda, ela está pedindo jejum porque ela vai para o rei. Então, por isso que ela fala depois disso. Primeiro, ela está certa, ela está forte e firme que Deus vai tomar o jejum como é que diz? Como compaixão, vai entender, vai contar aquilo, né? E aí, depois disso, ela vai ver o rei. Então, ela está certa de que a fé deles, com o sacrifício deles, vai surtir efeito. E depois disso, ela vai até o rei, mesmo que ela tenha que morrer, que é o que ela está dizendo. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. 3 dias depois, que é simbólico esse número, obviamente, né? 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando ele viu a rainha Esther ali no pátio, ele a favoreceu. A minha pergunta para vocês agora é: quem vocês acham que favoreceu Esther? Foi ele ou foi Deus usando ele? Então, nunca julgue pelos seus olhos uma situação como impossível, porque era impossível chegar ao rei sem ser nomeado, sem ser chamado, sem ter sido aprovado, autorizado, sem morrer, porque é uma lei. E o rei não pode ir contra ninguém, pode ir contra a lei especificamente, mais ainda naquela época. Hoje em dia, né? Então, quem vocês acham que deu o favor para ela? Então, ele foi lá, favoreceu, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Esté se aproximou e tocou a ponta do cetro. E o rei perguntou: O que foi, rainha Esté? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendido. Vocês estão entendendo aqui o que que Deus faz? Olha só o que que Deus faz quando nós temos o favor dele na nossa vida. O rei está dizendo: se você me pedir a metade do reino, eu vou te dar. 30 dias sem chamá-la, 30 dias sem falar com ela, 30 dias sem absolutamente nada. E ela somente aparece lá. Depois de 3 dias de jejum, depois de 3 dias de oração, depois de 3 dias se conectando com Deus, Deus entendendo aquele pedido, ela chega lá e ele, se quiser metade do reino, eu te dou. As pessoas brigando pelo reino, querendo, almejando, e ele falou: se você pedir, eu te dou. Olha o quanto de favor Deus tem na vida daqueles que de fato fazem com ele, para ele, por ele, né? Então Esther respondeu: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que prepararei para o rei. E o rei disse: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja, mesmo que seja a metade do reino, isso será concedido a você. E Esther respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se posso contar com o favor do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então, responderei a pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente. Ficou, porém, furioso quando viu que Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, não se levantou nem temeu em sua presença. Amã, contudo, controlou-se e foi para casa. Reunindo os amigos,
os seus amigos, e Zeres, sua esposa, sua mulher. Amã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei havia honrado e promovido acima dos outros nobres e oficiais. E Amã acrescentou: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Nada disso, porém, me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. E a gente nunca sabe que um outro está passando, né? Porque para esse homem, Amã, é só um homem sentado na porta do palácio. Para esse homem, é um pedido de socorro, é um pedido como é que diz? De compaixão, um pedido de na porta de um palácio. Então a gente nunca sabe o que o outro está passando. A gente nunca sabe o que, né, a pessoa próxima de nós está passando, o quanto ela está orando a Deus, o quanto ela sofre, o quanto ela está feliz, o quanto ela tem, o quanto ela não tem. Olha só. Então, Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. Por que alegremente? Porque ele disse que se ele vê o Mardoqueu, ele não é feliz. É isso que ele está dizendo. Ele fala, eu tenho isso, eu tenho riquezas, a rainha Esther gosta de mim, mas nada disso, porém, me dará satisfação. Porque tem gente que ela só se satisfaz quando vê um outro destruído, quando vê uma pessoa que ela tem inveja, ciúme, não gosta, né? Quando ela vê aquela pessoa sofrendo. Então a mulher dele dá esse conselho para ele ter a alegria e poder ir ao jantar com o rei. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a estaca. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e assim foram lidas para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Vocês lembram desse homem, desse rei? Vocês lembram quando Mardoqueu ouve... Desculpa, peraí. Quando Mardoqueu ouviu e denunciou que ia haver um assassinato ao rei. Vocês lembram disso, né? A gente lê no Tem Fé. Então, olha só que do nada, a gente sempre usa esse do nada no parênteses aqui, sabendo, foi Deus. O rei pede para. Ele não consegue dormir, vira de um lado, vira para o outro, não consegue dormir. Porque tem isso, assim, muita gente acredita, né? E isso a gente vai falar mais biblicamente para frente, que acredita que na madrugada, quando a gente não consegue dormir, é Deus nos chamando a atenção, querendo falar com a gente. Eu acho isso muito lindo quando quem acredita ou quem usa daquilo, né? Diversas vezes, assim, sei lá, você acorda às 3 da manhã, que é sempre um horário bem, bem simbólico. E você acorda, emblemático também, né? Você acorda às 3 da manhã. Aconteceu isso comigo já. Teve um momento que eu acordei, não, vários momentos, mas um dia específico eu acordei às 3 da manhã. E aí eu olhei o relógio, eu sabia que era 3 da manhã, porque acordar de madrugada assim, eu não acordo normalmente, por conta de barulho, né? E eu acordei e eu nem tinha olhado o relógio, eu falei, eu tenho certeza que é 3 da manhã. Quando eu peguei o telefone para ver que horas que era 2h50, 2 e alguma coisa, 2h40 e pouco, 3 da manhã. Aí eu entendi, eu falei, o senhor está me chamando para conversar, para orar. Aí eu pensei, na mesma hora, eu falei, será que eu não estou orando o suficiente, gente? Porque para me acordar às 3 da manhã, será que eu não estou orando? Aí eu comecei a fazer um recap, assim, de tudo que eu estou, né, passando, passei, vivendo, vivi, pensei, estou pensando. Porque eu falei, será que eu estou orando? Será que eu estou esquecendo de orar durante o dia? Fiquei pensando, né? Mas eu não resisti. Eu orei.
Eu não resisti àquela. Eu não fiquei batendo ali na resistência de, deixa eu tentar dormir de novo. Não, eu entendi e falei, Senhor, já sei, o Senhor quer que eu ore. Aí comecei a orar, gente, mas assim, em 2 minutos de oração, eu caí no sono e foi lindamente. Então, aquela oração pode ter feito efeito em alguma coisa do meu dia seguinte. A minha oração pedindo proteção espiritual, divina, a minha oração, aquilo ali pode ter feito a diferença. Assim como essas orações, esse jejum que eles estão fazendo, assim como tudo que eles estão fazendo ali, faz efeito em Deus. Olha só, ele não consegue dormir. Aí ele pede que tragam um livro das crônicas do reinado dele, né? Das histórias do reinado dele. Aí ele pega e vê que Mardoqueu, na verdade, ajudou o rei Xerxes, que poderia morrer porque Bigtã e Teres iam matá-lo. E aí ele abre, vê que é Mardoqueu e pergunta: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. E o rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o desculpa, empalamento de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Amã que está no pátio. E aí o rei ordenou: faça-no entrar. Então, entrando, Amã entrou e o rei ordenou que ele entrasse. E fala: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ele pergunta para. Porque olha só, quando Deus vai favorecer, gente, porque Deus é justo demais. E a gente pode contar com a justiça dele. Olha que coisa mais linda. Deus chama aquele cara que está planejando matá-lo, ele vai lá pro pátio do rei, e aí o Senhor, tocando no coração do rei, né? Ele vai e fala assim: o que que eu tenho que fazer quando eu tenho que honrar um homem, por exemplo? O que que eu como rei, devo fazer? E Amã pensou consigo: nossa, a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? Então, como um ótimo egoísta, ele foi lá e respondeu: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, ordena que traga um manto com o qual o próprio rei se veste e um cavalo no qual o rei tenha montado. Inveja, né? Querendo ser o próprio rei. E se veste, peraí, e um cavalo no qual o rei tenha montado, e em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza sobre o cavalo pela cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Então, o rei ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Tem noção? Aí você fala: nossa, então esse rei é maravilhoso. Não. Deus é justo. Então Amã pegou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com a cabeça coberta em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher, Zeres, e a todos os seus amigos. Peraí, rapidinho. Desculpa, eu tinha que beber água. Minha garganta estava coçando. E contou à sua mulher Zeres e a todos os seus amigos tudo o que havia lhe acontecido. Tantos os seus conselheiros como Zeres, a sua esposa, disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair,
é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e, às pressas, levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. É isso. Finalizamos hoje aqui. É um livro, eu falei que é um livro maravilhoso, porque Deus, ele não está especificamente presente ali, mas ele está nos bastidores. Você entende que Deus está ali, você sabe que Deus está ali. Você sabe que isso não é tipo, ai, nossa, que sorte a dele. Você sabe que é Deus. E isso é maravilhoso, porque às vezes você acha que é somente quando Deus responde a você claramente, ou quando Deus, por exemplo, sei lá, faz algum sinal e você não é, gente. Não é. Deus, ele é maravilhoso e ele vai às vezes agir nos bastidores para saber se você crê nele, para saber se você sabe que é ele quem está fazendo, se é dele a honra que você vai dar. Não tem outra. Olha só o que está acontecendo nesse momento. Você não pode falar, nossa, que sorte é dele, que o rei acordou de madrugada. Nossa, que sorte que ele estava no lugar certo, no momento correto. Não existe. Nossa, que sorte, né? Que ele foi bem nesse dia. Não existe. E quanto mais você se libertar desses padrões humanos de sorte, acaso, e entender que tem um Deus, tem um Pai por trás de tudo aquilo que acontece na sua vida, seu relacionamento com Ele muda completamente. Tá bom? Então vamos lá. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, para a honra e a glória dele próprio. E hoje nós finalizamos aqui, Esther, a gente leu 4, 5 e 6, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo para vocês, até amanhã e que Deus abençoe muito o restinho de noite de cada um. Beijo.